Olá pessoal, Dr. Alexandre Amato aqui, cirurgião vascular do Instituto Amato. Vamos falar hoje sobre as mãos inchadas, o que pode causar mãos inchadas, o que leva alguém a ter mãos inchadas, desde doenças e situações que não são doenças, que pode acontecer com qualquer um. Então, uma causa importante é a insuficiência renal. Então, nossos rins, eles funcionam filtrando o nosso sangue, tirando as excretas, tirando as substâncias que não devem estar mais na circulação, de forma que ele filtra, ele limpa o nosso corpo. E quando o rim para de funcionar ou funciona de uma forma deficiente, ele pode acabar causando um inchaço. Esse inchaço pode ser um inchaço menor ou pode ser um inchaço maior, que aí seria uma anasaca, inchaço do corpo inteiro. Normalmente quem está numa anasaca, um inchaço do corpo inteiro, está numa situação mais crítica e numa unidade de terapia intensiva. Então a gente tem que lembrar que o rim é uma das possíveis causas de inchaço em mãos. Uma outra causa de inchaço em mãos é a gota. A gota é a deposição de ácido úrico, a dificuldade na excreta de ácido úrico ou aumento da produção de ácido úrico, e tudo isso pode causar esse inchaço, mas aí ele vem associado com dor nas articulações, pode ficar vermelho também. Então a gota é uma doença que pode levar a inchaço nas mãos. A pressão alta ou a chamada hipertensão arterial, ela pode ser por si só uma das causas de inchaço, mas muitas vezes é por causa do que vem acompanhado. Então o medicamento que se usa para tratar a hipertensão em algumas situações pode causar inchaço, ou o consumo excessivo de sal que leva à hipertensão arterial também pode causar inchaço. Então a gente tem que lembrar que a hipertensão arterial ela vai causar dano na parede vascular e isso pode sim levar a um inchaço. Mas falando de circulação, o que é mais característico como um inchaço de má circulação seria uma dificuldade no retorno venoso ou no retorno linfático. Então as veias elas trazem o sangue de volta para o coração. Em membros superiores, elas não costumam dar muitos problemas, então a gente não vai ter varizes de membros superiores. Mas existem algumas situações em que as veias e os vasos linfáticos podem sim causar inchaço. Então, por exemplo, numa tromboflebite. Quando que acontece uma tromboflebite? Então, se você pegou uma veia para fazer alguma medicação ou após uma cirurgia fez um anestésico nessa veia, pode ter uma tromboflebite. E essa tromboflebite sim causar dor no local, mas inchaço também. Uma trombose de membro superior, ela é um pouquinho mais rara do que de membro inferior, mas ela pode acontecer por uma compressão costoclavicular aqui na costela, de forma que ela comprime a veia, dificulta o retorno venoso, principalmente na posição. Era chamado de trombose do andador de bonde, por causa da posição em que fica o braço. Hoje em dia não é tão frequente assim um bonde, mas a questão da compressão continua sendo a mesma. Isso chama-se síndrome de Paget-Schroeder. Agora, um linfedema pode acontecer após uma cirurgia, então um esvaziamento ganglionar, uma cirurgia em que tira esse gânglio linfático pode dificultar o retorno linfático e também causar inchaço de mãos. Ainda em circulação, a fístula arteriovenosa, que é uma conexão entre uma artéria e uma veia, e assim coloca um sistema de alta pressão conectado com um sistema de baixa pressão, que é a veia, também pode causar inchaço. Então, uma fístula arteriovenosa pode ser traumática ou pode ser para tratar com hemodiálise algum problema renal. Então, pode ser uma fístula realizada e está sendo utilizada, ela pode estar funcionando direitinho, mas ainda assim causar inchaço. A síndrome de Raynaud, que a gente já falou em outros vídeos, também pode causar inchaço em alguns casos, e uma situação que não é uma doença e pode acontecer com todo mundo é a estase. By that novelty hand, sir. This? No, it's just fluid collecting. Então, se a gente deixar
um membro parado por muito tempo, naturalmente a gente vai ter uma dificuldade no retorno venoso e vai ter um inchaço. Isso se chama edema de estase ou inchaço de estase. O inchaço porque ficou parado aquele sangue lá. A síndrome do túnel do carpo também é compressão nessa região aqui ou do desfiladeiro torácico, também pode causar um inchaço nas mãos. As altas temperaturas do verão também podem causar um inchaço por causa de uma vasodilatação. Essa vasodilatação pode fazer um extravasamento de líquido. O que você pode fazer para diminuir isso? É levantar as mãos, fazer exercício, abrir e fechar de forma a melhorar esse retorno venoso e linfático. Muitas vezes alterações hormonais podem causar um inchaço. A progesterona e o estrógeno na mulher pode causar esse inchaço, então vai variar de acordo com o ciclo menstrual. Essa variação hormonal não vai acontecer no homem, mas é muito frequente em mulher. Muitas vezes ela vai perceber que a aliança vai ficar mais presa no dedo em algum momento do mês. E muitas vezes vai estar associado aos sintomas de uma tensão pré-menstrual. Outra coisa que pode causar um inchaço é uma reação alérgica, a gente tem que lembrar disso. Então a reação alérgica pode ser uma urticária, uma dermatite de contato, né, encostou em alguma coisa que acabou causando esse inchaço, alguma planta, alguma substância, algum químico que pode ter num sabonete, que pode ter num detergente, algum produto químico de limpeza, tudo isso pode causar uma reação com liberação de substâncias que vão causar esse inchaço. Mas tem também um negócio chamado urticária pós-exercício. Então, um exercício físico, uma caminhada, esse exercício físico também pode fazer, por causa da movimentação e da força centrífuga. Então, quando a gente movimenta o braço, o sangue tende a ir para a periferia, pode ter um extravasamento maior de líquido, mas tem também uma liberação de substâncias histamínicas que também podem causar essa sensação de inchaço. Eu mencionei na pressão arterial que existem medicamentos que causam esse inchaço, mas não é só medicamento para pressão alta. Existem outros medicamentos que causam inchaço, por exemplo, os corticoides, os esteroides, os hormônios, minoxidil, captopril, enalapril, tem um monte de remédio que, apesar de tratar um problema, pode causar um inchaço. Então, aí é conversar com o seu médico e ver se tem alguma alternativa. Uma tendinite, né? Então, uma tendinite que pode ter por movimentação repetitiva, né? Lesão por esforço repetitivo, uma tenossinovite de Kervain, são lesões que também podem levar ao inchaço das mãos. Já mencionei isso quando eu falei de hipertensão arterial, mas o excesso de sal é um causador super frequente de inchaço, inclusive inchaço em mãos. Então o sal ele vai reter mais líquido, o sal vai reter mais água, vai causar esse inchaço também porque ele pode causar inflamação. A artrite reumatoide é uma doença que vai trazer dor, calor, vermelhidão também, mas traz inchaço e a artrite pode ter artrite de mãos. A insuficiência cardíaca é outra causa, é uma causa bem grave, tá? A insuficiência cardíaca no momento em que o coração não tem força para empurrar o sangue para a periferia e depois trazer o sangue de volta, pode acabar causando inchaço, mas aí não vai ser um inchaço só nas mãos, né? Vai ser um inchaço muitas vezes no corpo inteiro, causando aquela nasarca que eu comentei. E a pré-eclâmpsia, que é uma situação que ocorre nas gestantes, que podem ter um problema e esse problema acarretar esse inchaço. Então, se você é gestante, está começando a ter edema de mãos, é bom conversar também com o seu ginecologista. Então, vamos chegar agora onde todo mundo queria ouvir, né? O que fazer para evitar esse inchaço? Então, primeiro tratar a doença de base. A gente tem que descobrir qual que é a doença que está causando o inchaço, né? Não deixar o membro superior parado e pendente
de forma que você evita aquele edema de estase que eu comentei. Então, se você movimentar a mão, movimentar o braço, contrair a musculatura, você está melhorando esse retorno venoso e linfático. Quando for segurar algo muito pesado, use as duas mãos, não coloca toda a força em uma mão só, tenha um equilíbrio. Não use roupas muito apertadas, cuidado com pulseiras, cuidado com correntes, tudo que possa garrotear de alguma forma. Muitas vezes um elástico de uma roupa pode ser o suficiente também para causar um pouquinho de um inchaço. E maneirar no sal na alimentação, né? Já falei várias vezes aqui o quanto o sal é prejudicial nesse sentido. Gostou do nosso vídeo? Inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos e até o próximo!